Estamos ao vivo? E aí, turma, tudo bem com vocês? Nosso programa terminou agora há pouco, foi um sucesso hoje. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E as lives acontecem pós-programa para quem não teve oportunidade, né, de nos assistir aí pela televisão ou, como eu anunciei no programa, tem alguma pergunta para fazer, a gente traz aqui para a live. Vou apresentar para vocês o César Bueno, que é psicoterapeuta e neurocientista. Deu um show aqui hoje falando sobre depressão. Na verdade, essa pauta é sobre Setembro Amarelo, né, prevenção ao suicídio. E aí a gente acoplou isso à depressão, a distúrbios comportamentais, tudo para que vocês assimilem melhor o assunto que é tão importante. A Estela Kiel é naturopata, então ela faz os tratamentos, né, ela usa a psicologia com esse tratamento um pouco mais natural, que nós vamos contar também para vocês, através de essências, óleos essenciais, enfim, nós vamos falar já dessa cura e tratamento também. Vamos falar um pouquinho do que nós falamos então no programa? Super importante alguns dados que nós passamos, que é a doença que mais cresce no Brasil e no mundo. Então toda família tem ali alguém que está triste, está depressivo, está passando por um problema desses. Esse caminho para o suicídio é um caminho que pode ser curto, né, Sérgio? Exatamente. 90% das taxas em suicídio são feitas por pessoas que já têm algum distúrbio psicológico, e a maior parte deles a depressão. Então é muito importante dar atenção ao tema, dar atenção às pessoas que estão à sua volta, muito mais do que julgar aquele momento de tristeza, estar ali para elas, porque a ponte para o suicídio ela é muito próxima. Não é que todos que têm um distúrbio psicológico seguem nesse caminho, 98% tem um causa-morte diferente, mas como a parte no suicídio ela é majoritária de pessoas que vêm desse quadro, é importante a gente alertar. Eu acho que é um quadro de contenção muito importante de ser visto. Sem dúvida. Estela, nós falamos também sobre a diferença entre o suicídio e a tristeza, né? Porque as pessoas acham que elas não podem sentir tristeza. E a tristeza é normal, a gente tem que sentir em alguns momentos, não tem como fugir dela em algumas ocasiões. Eu costumo brincar muito com as pessoas que eu atendo, que é falar assim, que a frustração, ela é um dos maiores presentes que a gente recebe na vida. Porque se tudo acontecesse do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu ia virar simplesmente uma pessoa muito mimada. O meu ego ia crescer demais, eu ia subir em cima do salto, né? E quando eu encontro um obstáculo, quando eu encontro uma frustração no meu caminho, aquilo me leva a pensar em alternativas diferentes para lidar com aquele desafio na vida, no dia a dia, e para lidar com aquela nova emoção dentro de mim. Então, tudo que acontece que vai contra o que a gente planejou, eu digo que sempre é para trazer um novo ensinamento de como eu posso lidar com a vida de uma maneira mais sábia, mais inteligente. Porque senão tudo ia ser assim, muito sem graça. Não né? faz sentido. Né? Eu ia chegar no fim da minha vida e falar assim, nossa, qual foi o seu maior desafio? Qual foi a sua maior aventura? Não sei, não teve, porque aconteceu tudo reto. E não, né? Então, graças a Deus a gente tem desafios. Os desafios, eles vêm para engrandecer. E não porque a vida está pegando no teu pé. Como às vezes a gente tem tendência a pensar. Não tenha dúvida. Acho que é muito legal, né? A gente comentou uma coisa muito importante durante o programa, que é assim, há uma tendência de uma pessoa, quando você sente que uma pessoa está com depressão, a gente explicou um pouquinho da diferença entre tristeza e depressão, né? As tristezas acontecem. Seu namorado, seu marido terminou com você, teu filho não passou no concurso, você foi mandado embora do emprego, teve que vender uma casa linda e para uma menor, está com uma questão financeira desafiadora nessa circunstância que a gente vive do nosso país. Então, está com uma tristezinha e essa situação não está tão legal. Isso é natural, né? A gente tem que viver um luto de um ente querido, são coisas que a gente tem que viver, tem que se respeitar nesse sentido. Passa a ser depressão, César, quando a pessoa perde alguns sentidos. Eu até perguntei para você. Mas, por exemplo, uma pessoa que passa a semana toda feliz, triste, né? Triste, tá ali em casa e tal. E aí no fim de semana ela vai pra praia, por exemplo. Então lá com os amigos ela fica feliz. Essa não é uma pessoa que tem depressão. Ela pode estar encaminhando a depressão, mas não está com quadro depressivo. Ela tem tristeza em algumas áreas específicas, mas ainda processa a felicidade, processa o sentido de existência, tem bons relacionamentos. O que gera a depressão, é até um pensamento interessante a gente falar da tristeza, que eu chamo bem-vinda à dor, é um pensamento nietzschiano. Toda dor traz uma mensagem, toda dor que chega, ela bate forte, dói, mas ela sempre traz um aprendizado, sempre traz uma oportunidade de crescimento. E algumas ações em relação à dor que chega,
Algumas pessoas são reativas, empurram, vão fugindo, começam a trabalhar demais para não ter que lidar com aquilo, separam um relacionamento precioso, colocam outra pessoa no lugar e não vão olhar para si. Outros entram num processo de vitimização, elas recebem a dor, mas recebem o carteiro, o caminhão da entrega, põem tudo dentro de casa e acabam confundindo aquilo como seu local de morada, que não é o ponto. E aí o terceiro pensamento que Nietzsche coloca, que tem tudo a ver, é você saber olhar para a sua vida como um todo e quem é você caminhando em direção aos objetivos que você cria. Porque muitas vezes a gente foca lá em ter mais dinheiro, em ter mais sucesso, em ter mais uma casa maior, e a gente esquece quem é esse ser que está caminhando em direção à meta. E aí, cada desafio, obstáculo, um caminho diferente que aparece nesse caminho, nessa jornada, eu vou poder me reconstruir. Uma parte minha morre para renascer. A depressão é um quadro patológico. A pessoa ela perde o interesse pela vida, ela perde a essência, perceber o valor do que há fora de você. As relações elas são afetadas, podem ser um gatilho para disparar uma perda de uma relação, ou também as relações começam a ser prejudicadas. A pessoa começa a entrar no embotamento, se fechar, e a relação causa a morte. São os 3 fatores que a gente traz dentro da psicologia fenomenológica, que vem do existencialismo. Causa a morte, a crença que a pessoa tem sobre como é a morte ou como é a pós-morte pode habilitar ou não a depressão virar um processo de suicídio. E os sintomas de uma pessoa que está com depressão, né? Para você saber, porque às vezes é uma pessoa do teu lado, é alguém dentro da tua casa, alguém no teu ambiente de trabalho, algum amigo muito próximo, alguém que é muito próxima, tá? E você não está percebendo. Então, quais são assim, os sintomas que a gente consegue ver de cara? Que não é uma tristeza passageira, é uma depressão. A pessoa ela vai começar a falar bastante de como seria a vida sem ela. Quando eu morrer você vai fazer isso. Ela vai dar sinais porque já existe uma ideação. O que eu digo antes de chegar no plano material, no plano dos pensamentos ela já está com uma ideação suicida. Ideação diferente do comportamento de fato, mas ela vai começar a ser repetitiva nessa questão. Vai falar que é um fardo para as pessoas, entra nas crenças de merecimento, vai dizer que não aguenta mais a jornada, então entra na questão mesmo de esperança pela vida, e aí ela começa a ter algumas ações e comportamentos, de se fechar, não ter mais interesse em estar com outras pessoas, não criar empatia, não conseguir processar emoções, felicidade, alegria, tá mexendo com a ação dopaminérgica, com os prazeres no cérebro, e ela começa depois a se fechar mais, entrar no quarto, não sair da cama, voltar até a posição fetal, ela vai regredindo as suas percepções sobre a vida, e aí começa de higiene, a descuidar de higiene, e aí uma tendência que leva a uma ponte séria para o suicídio, é quando a pessoa começa a descuidar da saúde. A higiene é o primeiro porta para isso, mas ela começa ou a tomar medicações sem prescrição, ou a ir para psicoativos, seja droga, seja álcool, que vai trazer a dopamina que ela busca, o cérebro vai entender, ela vai querer repetir a experiência e depois vai criando resistência e ela começa a ficar no processo autodestrutivo. Então são sinais que essa pessoa vão dando. Eu digo sempre, a forma de abordar é o que mais significa. A gente está aí no mês do Setembro Amarelo, mais do que a gente conversar ou postar alguma coisa na rede social, faça uma ação. Com certeza deve ter alguém no seu convívio social que está passando por um desafio. Encara realmente ali, fazer uma ação, ter uma abordagem, e não é chegar, você está bem? É chegar com uma abordagem, olha, eu estou te percebendo diferente, eu já te vi mais feliz em outros momentos, como eu posso te ajudar? Você já chegar ali abrindo realmente o espaço para essa empatia acontecer. Se você chegar brincando, você estava mó feliz ontem, eu sei que você é feliz, você vai manter a pessoa fechada, ela não vai ter a empatia, a liberdade para começar a trazer ali os seus fantasmas internos, o seu mundo interno. Então, seja acolhedor, olhe realmente com a visão do outro, não coloque juízo sobre o que está acontecendo. Sua vida é tão bonita, a minha eu tenho menos dinheiro que você e sou feliz. Você não sabe o que a pessoa processa no seu mundo interno. Até falamos dos dados, o suicídio acontece mais, inclusive, com pessoas de classe média, não é relacionado ao que está fora de você, mas como o mundo interno está sendo processado. Sem dúvida. E aí a gente se pergunta, né? Você pode mandar algumas perguntas aí também, já vou pegar o telefone para ler algumas. A depressão tem cura? Né? Para a gente não chegar a Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, tá? Suicídio desencadeado, de repente, por uma depressão profunda. O César colocou que de cada 7 suicídios, 6 poderiam ter sido evitados. E depressão tem cura? Tem como a gente sair, Estela, dessa rede que a gente entrou? Eu acho que
falar em cura é uma coisa pontual, né? É como se a gente colocasse as coisas num sistema binário. É sim ou não. E me preocupa muito quando as pessoas chegam para mim e falam assim, mas o médico falou que isso não tem cura. Então, é muito difícil quando a gente taxa as coisas simplesmente por 0 e 1. Pode ou não pode, é ou não é. Eu acho que tudo é um processo, né? A gente vê casos, por exemplo, de câncer, que os médicos dão meses de vida e as pessoas, às vezes, conseguem se curar daquele processo de câncer. Então, não dá pra gente fechar. É um processo. A pessoa tem que começar a se entender, começar a ver o porquê que aquela depressão apareceu, quais são os hábitos de vida. E eu acho que uma coisa muito importante, que a gente não pode deixar de abordar quando se fala de depressão, é em relação ao propósito de vida da pessoa, né? Qual o propósito de vida que cada um tem? Quando você consegue responder essa pergunta, significa que você sabe qual é o caminho, qual é a função que a sua vida vai ter no mundo. Se você vive dentro de um trabalho que você não gosta, que você não se identifica, se você vive dentro de um relacionamento que você não se sente satisfeito, se você vive uma rotina, um cotidiano que não tem ressonância com você, aquilo vai fazer vai gerar um acúmulo de sensações ruins e pode ser um quadro que vai desencadear uma depressão. E você vai se ver numa sensação de, nossa, qual é a saída para esse buraco que eu me enfiei? E aí entra nessa questão da esperança que o César abordou. Quando a pessoa entra nesse momento de não ter esperança, que ela acha que a vida dela perdeu o sentido, perdeu o propósito, é onde ela se afunda. Então a gente tem que começar um tratamento, tem que começar uma mudança de rotina para essa pessoa ir efetuando mudanças na vida dela, para com que ela volte a se interessar pelo propósito de vida dela. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu pegar o telefone aqui. Legal. E responder umas questões aí de vocês. Você já sabe que nós estamos ao vivo. Vamos lá. Tô aqui no camarim, eles gentilmente fizeram essa... Senta aqui, César, do meu ladinho. Essa gentileza. Ó, Luiz, né? Leonardo. As meninas dizendo que é muito legal essa interatividade aí com o público. Que mais? Caroline. Ó, enquanto eu acho alguma pergunta aqui, vamos jogando uma próxima questão. A Estela colocou pra gente os óleos essenciais. Isso. E aí é pra harmonizar o ambiente, coloca naquelas maquininhas de umidificador do quarto, isso, na sala. E a aromaterapia, ela é sempre muito funcional, porque você pode usar no ambiente. Você pode usar, por exemplo, no seu creme corporal. Então, se você tem um creme mais neutro, que não tem o cheiro muito forte, você pode adicionar as gotas do óleo essencial e diariamente, quando você faz a aplicação do seu creme depois do banho, por exemplo, você vai fazer também uma automedicação natural, sim, que vai trabalhar tanto a sua parte emocional quanto a sua parte física. Então, dá para usar assim também. Outra coisa que é muito legal de se usar é a aromaterapia com óleo essencial na sola do pé. Porque a sola do nosso pé, ela é, pela reflexologia, você tem pontos energéticos que te ligam a todos os órgãos do seu corpo. Então, se você aplica, por exemplo, 3 gotinhas de óleo essencial na sola do seu pé e faz uma massagem antes de dormir, você vai trabalhar todo o seu organismo através da reflexologia. E muito aí você legal. Escolhe o óleo que você mais se adapta. O César, a Mara mandou aqui que ela teve depressão há um tempo atrás. Ela parou de tomar o remédio sozinha. Assim, ela tomava o antidepressivo, parou e se curou. Tá curada agora. Que maravilha. Bom, né? Complementando o que ela provavelmente fez, as pessoas chegam muito no consultório, eu sou depressivo, porque alguém disse, um médico deu o diagnóstico. Eu digo que a depressão ela é muito mais um comportamento, a pessoa faz a depressão. Porque para a depressão acontecer é uma série de processos que eu tenho que pensar, lembrar de coisas que eu perdi no passado, ou pensar de forma terrorosa sobre o futuro, falar comigo de uma forma dura. E a sequência dessas coisas é o que a pessoa chama de depressão e gera a experiência fisiológica no organismo. E quando você tira, eu não sou ou nem tenho a depressão, eu digo, você tem a depressão, me mostra, porque eu tenho um blazer, posso te mostrar,
eu faço a depressão. E quando a gente entende que é um processo, que é um comportamento interno, a gente consegue mudar a estrutura do como está sendo feita para fazer algo diferente agora. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns, viu, Mara? Aliás, a todos vocês que estão mandando mensagem, que passaram por esse processo, né, e por esse desafio e conseguiram dar a volta por cima, reconstruir a sua vida. Isso é muito bacana mesmo. Ó, eu vou deixar aqui o contato do César. Qual que é, César? César Bueno. PNL. PNL. César Bueno PNL. Pronto. E vou deixar também o da Estela. Qual que é o seu? É o do Instagram, é mosaico.natural. Vamos lá, mosaico. Ponto natural. E, Amanda, no nosso site tem muito material gratuito, inclusive induções de legal. hipnose que a gente trabalha nas clínicas, gratuito, ele pode baixar para te ajudar. Às vezes você quer gerar uma reflexão, entender, vencer um desafio. Tem lá várias coisas, vídeos, e-books, com ferramentas, com áudio, para você baixar gratuito e já começar alguma coisa. Então, se às vezes o desafio é financeiro ou o desafio é de acesso a alguma coisa, busca, tem lá no nosso site, a Amanda divulgou no programa, se vocês quiserem buscar, tem outros programas, conteúdos dentro também da internet aberta, e também nas faculdades, eles oferecem, a maior parte das faculdades no Brasil, tratamento gratuito. Não aceite menos do que você merece para ter uma experiência de vida extraordinária realmente. Obrigada, César. Obrigada, viu? Arrasou. Tá aí o contato do César. Então, se você perdeu o programa, deixei também o da Estela Kiel. Se você perdeu o programa de hoje, é só você entrar no YouTube, coloca lá youtube.com/Vida Estilo RBTV e aí você confere não só a edição de hoje, mas de todos os dias. Hoje foi muito especial, vale a pena dar uma conferida, principalmente se você conhece alguém que esteja passando por esse momento ou se você está. O que a gente deseja aqui é que você encontre realmente a sua comunhão com Deus, com as coisas boas, que você melhore a sua qualidade de vida, né? Saia a caminhar pela natureza, more no lugar que você gosta, se relacione com pessoas que você tem afetividade, trabalhe num ambiente agradável, que você consiga mudar o mais ou menos das coisas que não preenchem o seu coração, para que você possa dar um salto nesse desafio aí da tua vida, que é a tristeza, a depressão, aquelas coisas que a gente tem que abandonar e trabalhando isso a gente consegue. Mas se respeite, acesse com todas as ferramentas que a gente tem em mãos hoje, inclusive as redes sociais, os sites aqui dos profissionais que tão gentilmente colaboraram com o nosso programa hoje. O YouTube está aí para você conferir e é isso. Espero que você esteja bem, fique melhor ainda, não se conforme com mais ou menos e busque, como ele disse, uma vida extraordinária. É isso que a gente deseja, viu? Beijo no seu coração, uma boa tarde, até amanhã aqui no programa, tá? Tchau, gente. Obrigada.